Hoje eu vou trazer um pouco da minha experiência de como eu fui aprovado em medicina em 9 meses, enquanto eu conciliava a conclusão do meu curso de direito. Oi, gente, meu nome é Lucas, hoje eu sou acadêmico de medicina e em 2026 eu vou começar o terceiro ano. Trazendo o contexto para vocês, eu estudava direito aqui na minha cidade e a escolha desse curso sempre foi porque eu fui uma pessoa indecisa e acabei que eu fui cursar direito, que eu acho que é uma frase que se aplica muito hoje para pessoas que fazem tanto medicina quanto direito. No começo de 2023, eu estava começando o último semestre de direito e eu já tinha essa dúvida sobre querer ou não querer trabalhar na área e já cogitava fazer medicina. E eu achava a medicina uma área mais sólida, mesmo que a visão do mercado hoje já não seja a mesma que era 15, 20 anos atrás. Também eu tinha muitas pessoas próximas a mim que estão na área que me incentivavam, então foram vários fatores que foram se somando até eu tomar a decisão. Foi quando eu tive uma conversa em fevereiro de 2023 com meus pais e com minha namorada também que eu tomei essa decisão. Na época eu estagiava na PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. E lá foi a melhor experiência que eu tive no direito, só que eu acabei tendo que sair de lá para focar nos estudos. E como eu já tinha trancado o curso de direito uma vez, eu fiz um acordo com os meus pais de que eu ia concluir o curso e que eu ia continuar estudando para o vestibular até que eu concluísse o curso no meio do ano. Primeiro de tudo, eu sentei com a minha namorada e ela me ajudou a montar um cronograma. Eu vou ser grato sempre a ela por isso, porque era uma das minhas maiores dificuldades montar esse cronograma, saber o que eu ia estudar, quando eu ia estudar, como eu ia estudar. Além disso, eu fui atrás de uma plataforma online para a maioria das matérias e escolhi fazer aulas isoladas aqui na minha cidade de matérias mais específicas. Na montagem do meu cronograma, a gente adaptou tudo para minha realidade e com foco na minha prova principal, que era da UFRR. A gente elaborou no começo praticamente todas as semanas do ano, a gente dividiu por semanas. A gente deixou alguma margem para erros e um espaço para as férias que eu também tive no meio do ano. Quanto à faculdade de Direito que eu cursava na época, eu tenho que ser sincero que ela não era minha prioridade no momento. E como ela não era minha prioridade, eu me dediquei apenas o suficiente para que eu conseguisse concluir o curso de maneira tranquila. Tanto que em alguma das aulas no último semestre eu já estava levando minha apostila de química para ficar resolvendo questões durante algumas das aulas. Na minha opinião, esse foco que eu dei mais para o vestibular foi totalmente essencial, tanto que eu consegui a aprovação e eu acho que era o meu foco. Eu não conseguiria dar foco 100% tanto para concluir a faculdade como para o vestibular da maneira que eu queria. Se você está numa situação parecida, o que eu recomendo é você analisar a sua realidade. Se você vê que tem possibilidade de trabalhar na área, você tem interesse, no qualquer que seja o curso que você esteja concluindo, seja uma vontade sua, aí eu sugiro que você realmente conclua esse curso e aí depois você se dedique a estudar para o vestibular de medicina, por exemplo. Mas se você está vendo que não é uma área para você e você tem a possibilidade de realmente trancar e já focar de vez para o vestibular, aí cabe você analisar essas duas realidades ou muitas outras, né? E tomar a melhor decisão para você. Depois de elaborar esse cronograma, veio a parte mais importante, que é você seguir o cronograma, né? No começo é bem difícil, porque eu estava com zero ritmo de estudos para vestibular, e algumas matérias eu tive quase que pegar do zero ali, porque eu não lembrava quase nada. Mas se você, assim como eu estava nessa realidade, isso faz parte, é completamente normal. E eu fico muito contente olhando para trás, porque eu vejo que eu consegui fazer do estudo a minha prioridade máxima, e nesse período eu falhei pouquíssimas vezes. Alguns dias de fato eram bem difíceis de eu conseguir cumprir o que eu tinha planejado durante a semana, mas no geral foram pouquíssimas as vezes que eu não consegui cumprir, que eu deixei para algum outro dia, ou que eu tive que usar o domingo, que era o meu dia de descanso. E eu acho que isso se deve muito porque eu consegui estruturar muito bem esse cronograma junto com minha namorada. Então, eu tinha espaço para descansar, não estava sobrecarregado, e se eu cometesse alguma pequena falha durante a semana, eu poderia compensar no dia seguinte ou em outros momentos durante a mesma semana. Então, era muito difícil de eu ficar atrasado, e isso me permitia uma flexibilidade de que, assim, se eu estudasse pouco na segunda, eu teria margem na terça para compensar isso, ou se na segunda eu pudesse estudar um pouco mais, a minha terça seria um pouco mais livre e coisas do tipo. Em outro momento, quero fazer esse vídeo mostrando como eu elaborei esse cronograma, que era o melhor para mim, mostrando que basta você ter um pouco de estratégia e mudar a visão do que é o estudo na sua vida. Posso afirmar para vocês que mudar a postura na hora de encarar o estudo deixa tudo mais fácil, porque você tratando como uma obrigação ou prioridade, tudo vai girar em torno
no seu dia, né, tudo vai girar em torno de você cumprir aquele cronograma. Eu consegui ter momentos de lazer, encontros com amigos, claro que numa proporção menor, mas acho que já é até batido hoje em dia você dizer que você não tem que abdicar 100% das coisas, né? Claro que a abdicação vai ter que ter sim. No meu caso, a parte social era até um pouco mais fácil, porque eu me considero mais introvertido e ficar em casa para mim, que a maior parte do meu estudo era em casa, não era um problema. Então acabou que para mim foi um pouco mais fácil, talvez, do que para outras pessoas. Para algumas pessoas que têm a vida social mais ativa, que talvez seja o seu caso, talvez você tenha que abdicar um pouco mais, seja um pouco mais doloroso para você. Mas sinceramente, eu acho que isso já é a primeira maneira que você está se inserindo na área da saúde, porque não digo nem só de médicos. Na área da saúde, eu acho que é uma área que você vai ter que abdicar um pouco do seu tempo, dos seus momentos com as pessoas que você gosta, e eu acho que é algo que acontece na área como um todo mesmo. Isso acontece bastante no momento de formação ou até no trabalho, né? Mas acho que nos momentos iniciais ali de formação pode ser que a pessoa sinta mais. E no caso da medicina, seja durante a graduação ou um pouco mais até durante a residência, né? Que é um período ainda mais puxado. Mas eu afirmo para vocês que muitas pessoas que tomaram esse caminho estão orgulhosas das decisões que tomaram e do quanto isso as fizeram ir longe no longo prazo. Você está assistindo até aqui e gostando? Deixa o like aqui no YouTube para as pessoas entenderem que você está gostando e para impulsionar o vídeo para mais pessoas. Agora continuando. Outra coisa muito importante que eu fiz foi ter feito bastante simulados e eu tinha uma postura bem séria com relação a eles, até outro vídeo que eu pretendo trazer aqui. Mas eu encarava mesmo, desde o dia anterior, tudo como se fosse realmente ser a minha prova. Então eu pensava no que eu ia comer na noite anterior, o horário que eu precisaria dormir, o horário que eu tenho que acordar no dia da prova. Tudo isso eu já deixava esquematizado para já ir treinando para quando chegasse o dia da prova, nada daquilo fosse uma surpresa e eu pudesse manejar melhor a ansiedade pré-prova, né? Que é diferente de um simulado completamente. E pode parecer que não, mas eu acho que isso faz bastante diferença mesmo, principalmente para a parte mental, para você se tranquilizando, que eu acho muito difícil de você não ficar um pouco ansioso. Tem pessoas que se abalam mais, ficam muito agitadas, mas eu acho que você fazendo essas pequenas mudanças, você pode manejar melhor esses sentimentos. E aqui tem uma perspectiva muito interessante para vocês, é que em todos esses simulados eu não cheguei nem perto da nota que eu precisava para passar. Eles liberavam as notas de todo mundo, né, sem aparecer o nome, e eu ficava muito abaixo da posição que eu precisaria para passar. Eu entendo que é porque eu não tinha visto todo o edital ainda, entre outros fatores, né? Mas isso se aplica para pessoas que já estão há mais tempo na trajetória, que pouco importa como são os resultados desses simulados, eles são ali para treinar, claro, para medir o seu conhecimento, mas o que vale mesmo é o dia da prova. Outra coisa que eu considero muito importante são os métodos de estudo. Aqui no YouTube mesmo, eles têm vários vídeos explicando esses métodos e que podem tornar o teu estudo mais eficaz. E se você sente que você não sabe estudar, acho que esse é o momento de você olhar um pouco esses vídeos, ver o que funciona mais para você e o que pode ser mais eficiente na sua rotina para que você otimize o seu tempo e veja mais matérias ou consiga atingir aquelas lacunas de conhecimento que você tem. Eu gostava bastante das videoaulas. Eu gostava de ver as videoaulas para ter uma noção do assunto e fazer um pequeno resumo ali só para fixar certas coisas, e nem era para todas as matérias que eu fazia isso. E o quanto antes eu queria ir para as questões. No caso de dúvidas, eu voltava em algum material mais robusto ou olhava alguma coisa em uma apostila para daí depois voltar novamente para as questões e ver se eu já conseguia resolver elas. Muitos dos vestibulares, até concursos em geral, é você ver aquele assunto cobrado de várias maneiras nas questões e até se acostumar com aqueles modelos de questões, né? Que você já vai ter feito um modelo parecido de questão em algum momento e você tendo a familiaridade com aquele assunto, mais rápido você vai resolver e até para o dia da prova isso é muito importante, né? Além disso, eu dava um foco grande na correção das questões, não simplesmente via o gabarito. Eu tentava corrigir basicamente todas as alternativas, tentando entender por que a questão estava errada ou não. Claro que tinha alternativas muito óbvias, né? Então, essas aí você não precisa fazer, mas você realmente aproveitar o máximo daquela correção quando você errou, ou até quando você acertou. Mas quando você errou, é mais importante ainda para você fixar aquele assunto e garantir que você não vai errar uma questão parecida em outro momento. Quanto às revisões dos assuntos, eu escolhia fazer elas espaçadas em um dia, 7 dias, 14 dias e 30 dias.
e o resto acabava que eu ia revisando enquanto ia fazendo questões mesmo. Como meu tempo era reduzido, eu focava minhas revisões muito em biologia e química, e para as outras matérias eu escolhia tópicos que eu considerava relevante para a prova que eu ia fazer e revisava eles com essa mesma quantidade de tempo. Com o resto dos assuntos, eu garantia que eu ia fazer muitas questões, mas que nem eu mencionei, não só fazer as questões, tentar corrigir elas e tentar tirar o máximo ali das correções. Uma coisa que para mim foi muito importante, e para 99% de vocês, é fazer atividade física. Na época eu fazia somente musculação, e era um momento para eu escutar música, relaxar e fazer um pouco de força. Não estava com foco em hipertrofia, em definição, nada. Era mais um momento ali para fazer uma atividade física e relaxar um pouco a mente. Para você que está estudando, eu acho que você tem que ir atrás de uma atividade física, tanto pela tua saúde física como emocional. Não precisa ser academia. Na minha opinião, quanto mais você gostar dessa atividade física, melhor para você. E eu segui nessa rotina durante vários meses até o dia da prova. Na noite anterior eu jantei cedo e eu demorei um pouco para dormir, mas nada que me fizesse ter poucas horas de sono. Mas nesse momento foi definitivamente a hora que eu fiquei mais ansioso. No dia da prova mesmo, eu já estava mais tranquilo e eu consegui executar toda aquela rotina que eu tinha planejado durante o ano, então foi bem tranquilo fazer a prova. Dentro da sala foi quando eu tive o melhor momento, porque sempre me considerei com uma mentalidade boa para fazer provas, e naquele dia eu estava muito bem. E eu tenho certeza que isso fez total diferença, pois eu sei que tinham pessoas ali fazendo vestibular que poderiam ter mais conhecimento técnico que eu sobre as matérias, mas que podiam não estar com a cabeça boa no dia da prova e por isso não conseguiram aprovação. E eu acho que vocês devem conhecer alguém que passa por esse tipo de problema. Logo que eu saí da prova, eu estava com bastante dúvida em duas questões de biologia. E assim que eu encontrei minha namorada, eu já fui perguntando para tirar essas dúvidas e ver se eu tinha acertado ou errado. Acontece que eu errei, e aí eu já comecei a ficar muito nervoso na hora, mas por sorte essas foram as duas únicas questões específicas que eu errei naquele ano. E depois da prova, eu acho que você tem duas opções, que é deixar de lado, esquecer e aproveitar suas férias, que foi o que uma amiga minha fez. Ou você pode fazer o que eu fiz, que era procurar os grupos que o pessoal está colocando as notas e ficar olhando tudo, porque eu ficaria mais nervoso se eu tivesse de fora de tudo e não tivesse sabendo de nada. E aí dentro desses grupos eu descobri que eu não tinha a maior nota de todas, mas que eu podia ainda acreditar que era possível. Chegando no dia da primeira chamada mesmo, eu já sabia de duas ou três pessoas que não iriam assumir a vaga porque já tinham passado em outros locais, questões do gênero. Então eu já estava levando isso em conta. Ao sair essa chamada, eu descobri que eu estava em segundo lugar na lista de espera, então eu tinha certeza de que eu seria chamado. Daí esse momento, ele é um dos mais felizes de todos e eu acho que você tem que comemorar muito mesmo. É um momento muito legal, a emoção é muito bacana e você lembra das pessoas que te apoiaram e principalmente dos momentos que você teve que abdicar ou que estava realmente difícil e que você não acreditava que seria possível essa aprovação. Hoje, mesmo tendo 2 anos dessa época, ainda é uma memória que eu guardo com muito carinho e os meus amigos também guardam com muito carinho as memórias deles. Queria deixar uma observação de que a minha história ela é uma exceção e que algumas pessoas também vão conseguir essa aprovação num prazo menor e que a sensação é realmente muito legal. Mas para quem está mais tempo nessa trajetória, fique tranquilo porque isso é completamente normal e depois que você é aprovado, isso se torna completamente irrelevante. Ninguém na faculdade fica dando importância para quantos meses, anos você demorou para ser aprovado. Acho que isso é um tópico no começo que você está conhecendo as pessoas e há essa troca de experiência sobre a época do vestibular e você comenta quanto tempo demorou, mas é só nesse momento mesmo e com as pessoas que você é mais próximo. Depois disso, a realidade é outra e pouco importa o vestibular. Para você que não conseguiu a vaga esse ano, eu recomendo que você aproveite as suas férias. Depois disso, você reveja os pontos que você acha que errou, que precisam melhorar e volta nesse ano para buscar a sua aprovação. Eu acredito fortemente que jamais vai ser demérito você estudar e buscar algo melhor para sua vida. E é isso, gente. Até mais.